Dia 101, Josué capítulo 3 ao capítulo 4, versículo 24. Levantou-se, pois, Josué de madrugada e partiram de Sitim e vieram até ao Jordão, ele e todos os filhos de Israel, e pousaram ali antes que passassem. E sucedeu que, ao fim de 3 dias, que os príncipes passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca do concerto do Senhor vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam, parti vós também do vosso lugar e seguia. Haja, contudo, distância entre vós e ela, como na medida de 2000 côvados, e não vos chegueis a ela, para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir, porquanto por este caminho nunca passastes antes. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. E falou Josué ao sacerdote, dizendo: levantai a arca do concerto e passai adiante deste povo. Levaram, pois, a arca do concerto e foram andando adiante do povo. E o Senhor disse a Josué: este dia começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levam a arca do concerto, dizendo: quando vierdes até a borda das águas do Jordão, parareis no Jordão. Então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Disse mais Josué: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançará de diante de vós os cananeus, e os heteus, e os heveus, e os ferezeus, e os gigarzeus, e os amorreus, e os jebuseus. Eis que a arca do concerto do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, de cada tribo um homem, porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, repousem nas águas do Jordão, se separarão as águas do Jordão, e as águas que de cima descem pararão num montão. E aconteceu que, partindo o povo das suas tendas para passar o Jordão, levavam os sacerdotes a arca do concerto diante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os pés dos sacerdotes que levavam a arca se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da cega, pararam-se as águas que vinham de cima. Levantaram-se no montão, muito longe da cidade de Adã, que está na banda de Sartã, e as que desciam ao mar das Campinas, que é o mar salgado, faltavam de todo e separaram-se. Então passou o povo defronte de Jericó. Porém, os sacerdotes que levavam a arca do concerto do Senhor pararam firmes em seco no meio do Jordão, e todo Israel passou em seco, até que todo o povo acabou de passar o Jordão. Sucedeu, pois, que acabando todo o povo de passar o Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo: tomai do povo 12 homens de cada tribo um homem, e mandai-lhes, dizendo: tomai daqui, do meio do Jordão, do lugar do assento dos pés dos sacerdotes, 12 pedras, e levai-as convosco a outra banda, e depositai-as no alojamento em que haveis de passar esta noite. Chamou, pois, Josué os 12 homens que escolhera dos filhos de Israel, de cada tribo um homem, e disse-lhes: passai diante da arca do Senhor vosso Deus, ao meio do Jordão, e levante cada um uma pedra sobre o seu ombro, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isto seja por sinal entre vós. E quando vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo: que vos significam estas pedras? Então lhes direis que as águas do Jordão se separaram diante da arca do concerto do Senhor, passando ela pelo Jordão, separaram-se as águas do Jordão, assim que estas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Fizeram, pois, os filhos de Israel como Josué tinha ordenado, e levantaram 12 pedras do meio do Jordão, como o Senhor dissera a Josué segundo o número das tribos dos filhos de Israel, e levaram-nas consigo ao alojamento, e as depositaram ali. Levantou Josué também 12 pedras no meio do Jordão, no lugar do assento dos pés dos sacerdotes que levavam a arca do concerto, e ali estão até ao dia de hoje. Pararam, pois, os sacerdotes que levavam a arca no meio do Jordão em pé, até que se cumpriu tudo quanto o Senhor a Josué mandara, dizendo ao povo, conforme tudo quanto Moisés tinha ordenado a Josué. E apressou-se o povo e passou. E sucedeu que assim que todo o povo acabou de passar, então passou a arca do Senhor e os sacerdotes à vista do povo.
E passaram os filhos de Ruben, e os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, armados na frente dos filhos de Israel, como Moisés lhes tinha dito. Uns 40.000 homens de guerra armados passaram diante do Senhor para a batalha, às campinas de Jericó. Naquele dia o Senhor engrandeceu a Josué diante dos olhos de todo Israel, e temeram-no como haviam temido a Moisés todos os dias da sua vida. Falou, pois, o Senhor a Josué, dizendo: Dá ordem aos sacerdotes que levam a arca do testemunho que subam do Jordão. E deu Josué ordem aos sacerdotes, dizendo: Subi do Jordão. E aconteceu que, como os sacerdotes que levavam a arca do concerto do Senhor subiram no meio do Jordão, e as plantas dos pés dos sacerdotes se puseram em seco, as águas do Jordão se tornaram ao seu lugar e corriam, como antes, sobre todas as suas ribanceiras. Subiu, pois, o povo do Jordão no dia 10 do mês primeiro e alojaram-se em Gilgal, da banda oriental de Jericó. E as 12 pedras que tinham tomado do Jordão levantou Josué em Gilgal, e falou aos filhos de Israel, dizendo: Quando no futuro vossos filhos perguntarem a seus pais, dizendo: Que significam estas pedras? Fareis saber a vossos filhos, dizendo: Israel passou em seco este Jordão, porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis, como o Senhor vosso Deus fez ao Mar Vermelho, que fez secar perante nós, até que passamos, para que todos os povos da terra conheçam a mão do Senhor, que é forte, para com que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. Lucas capítulo 14, do versículo 7 ao 35. E disse aos convidados uma parábola, reparando como escolhiam os primeiros assentos, dizendo-lhes: Quando por alguém fores convidado às bodas, não te assentes no primeiro lugar, para que não aconteça que esteja convidado outro mais digno de que tu, e vindo o que te convidou a ti e a ele, te diga: Dá o lugar a este, e então, com vergonha, tenhais de tomar o derradeiro lugar. Mas quando fordes convidado, vai e assenta-te no derradeiro lugar, para que, quando vier o que te convidou, te diga: Amigo, assenta-te mais para cima. Então terás honra diante dos que estiverem contigo à mesa. Porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. E dizia também ao que tinha convidado: Quando deres um jantar ou uma ceia, não chames os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem vizinhos ricos, para que não suceda que também eles te tornem a convidar, e te seja isso recompensado. Mas quando fizeres convite, chama os pobres, aleijados, mancos e cegos, e serás bem-aventurado, porque eles não têm com que tu recompensar, mas recompensado serás na ressurreição dos justos. E ouvindo isso, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: Bem-aventurado que comer pão no reino de Deus. Porém ele lhe disse: Um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados: Vinde, que já está tudo preparado. E todos, a uma, começaram a recusar-lhe. Disse-lhe o primeiro: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: Casei e, portanto, não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: Sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traz aqui os pobres, e os aleijados, e os mancos e os cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: Sai pelos caminhos e atalhos e força-os a entrar para que a minha casa se encha, porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia. Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se disse-lhe: Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, mãe e mulher, e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: Este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra a pelejar contra
outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000. De outra maneira, estando outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Bom é o sal, mas se ele degenerar, com que se adubará? Nem presta para a terra, nem para o monturo. Lança-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Salmos capítulo 80, do versículo 1 ao 19. Ó pastor de Israel, dá ouvidos, tu que guias a José como a um rebanho, que te assentas entre os querubins, resplandece. Perante Efraim, Benjamim e Manassés, desperta o teu poder e vem salvar-nos. Faze-nos voltar, ó Deus, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Ó Senhor, Deus dos exércitos, até quando te indignarás contra a oração do teu povo? Tu os sustentas com pão de lágrimas e lhes dás a beber lágrimas em abundância. Tu nos pões por objeto de contenção entre os nossos vizinhos, e os nossos inimigos zombam de nós entre si. Faze-nos voltar, ó Deus dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Trouxeste uma vinha do Egito, lançaste fora as nações e a plantaste. Preparaste-lhe lugar e fizeste com que ela aprofundasse raízes, e assim encheu a terra. Os montes cobriram-se com a sua sombra, e com os cedros de Deus se tornaram os seus ramos. Ela estendeu a sua margem até ao mar, e os seus ramos até ao rio, porque quebraste então os valados, de modo que todos os que passam por ela a vindimam. O javali da selva a devasta, e as feras do campo a devoram. Ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos, atende dos céus e vê e visita esta vinha, e a videira que a tua destra plantou, e o sarmento que fortificaste para ti. Está queimada pelo fogo, está cortada, pereceu pela repreensão da tua face. Seja a tua mão sobre o varão da tua destra, sobre o filho do homem que fortificaste para ti. Deste modo, não nos iremos de após ti. Guarda-nos em vida e invocaremos o teu nome. Faze-nos voltar, Senhor, Deus dos exércitos. Faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Provérbios, capítulo 12, do versículo 27 ao 28. O preguiçoso não assará a sua caça, mas o bem precioso do homem é ser diligente. Na vereda da justiça está a vida, e no caminho da sua carreira não a morte. Terminamos o dia 101, nós nos vemos amanhã no dia 102. Até mais.